Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 19 de março, nós estamos iniciando a quarta semana, estamos no quarto domingo da Quaresma e eu quero meditar com vocês a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículos 6 e 7, versículos 10 ao 13. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os teus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente esse é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Eu não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Antes então de iniciar essa pregação, eu quero fazer um pedido para vocês. Você que ainda não é inscrito no canal, enquanto você estiver ouvindo a pregação, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe nos comentários a sua mensagem, o seu testemunho e principalmente me ajude a evangelizar, compartilhando o link dessa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que cada dia mais e mais pessoas possam se unir a nós nessa corrente do bem, nesse propósito de meditarmos todos os dias o Evangelho. E hoje, quando eu li a liturgia, inclusive eu te aconselho, leia a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho de hoje, e leia todo o capítulo 15 de Samuel. Leia porque vai contar toda a história de como o Senhor escolheu Davi para ser o rei de Israel. E é muito interessante porque Davi ele foi escolhido, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. E antes, o povo de Deus, ele era governado pelo próprio Deus. Deus usava os profetas, os sacerdotes. E Saul, ele foi escolhido então para ser o primeiro rei de Israel. E começou bem, mas depois de um tempo seu coração se inclinou para o pecado. E Deus então já não se agradava mais de Saul. E Deus usa então o profeta Samuel para que fosse a casa da família de Davi, para ungir Davi como o rei de Israel. E nesse processo, o Senhor então manda que Samuel pudesse preparar o óleo da unção e manda-o então à casa de Jessé, para que ali, entre os seus filhos, fosse escolhido aquele que seria ungido
como o rei de Israel. E é muito bonito, meus irmãos e minhas irmãs, por isso eu quis trazer essa primeira leitura de hoje, porque os critérios que Deus usa para chamar, que Deus usa para escolher, os critérios do Senhor são muito diferentes dos critérios dos homens. E Samuel, sendo um profeta, quando ele olha o primeiro filho de Jessé, Eliabe, que era um guerreiro forte, Samuel já olha e fala, vai ser esse. E foram passando todos os outros irmãos de Davi, que eram guerreiros, que eram preparados, e cada um que chegava, Samuel dizia, vai ser esse. Mas o que o Senhor disse para Samuel, meus irmãos e minhas irmãs, é o que eu queria que você hoje pudesse colocar no seu coração. Porque quantas vezes nós nos achamos indignos, quantas vezes você já pode ter rejeitado até um chamado de Deus para servir, para ajudar na igreja. Você pode ter rejeitado esse chamado se sentindo incapaz, se sentindo pecador demais para aquela missão. Mas quando o Senhor está ali, levando Samuel para ungir o novo rei de Israel, o Senhor fala algo muito importante. Ele fala assim, os homens, eles escolhem, eles julgam pelas aparências. Mas eu, o Senhor, eu olho o coração. E isso toca muito meu coração. Porque o Senhor, quando Ele vai nos chamar, Ele vê aquilo que nós não vemos. Para a família de Davi, ele não tinha os critérios, ele não tinha nada que aparentemente pudesse fazer dele um rei. Mas para Deus, aleluia, para Deus Davi era o escolhido, porque o Senhor olhou o coração de Davi, e Deus encontrou no coração de Davi coisas que os seus irmãos não tinham. E Deus sabia que o coração de Davi era inclinado para o Senhor, era inclinado para honrar a Deus, para servi-lo, para amá-lo. E os irmãos de Davi sendo guerreiros, sendo soldados, sendo fortes, mas eles não tinham o coração, esse desejo de se voltar para o Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, é assim que o Senhor nos chama. O Senhor não olha as nossas condições humanas, o nosso entendimento humano das coisas. O Senhor não olha se você fez uma faculdade. O Senhor não olha a nossa posição social, mas o Senhor olha o nosso coração. E hoje, o Senhor está olhando o meu coração. O Senhor está olhando o seu coração. E o Senhor sabe que Ele trabalhando na nossa vida, nós seremos uma bênção. O Senhor sabia que Davi lutaria por ele, que mesmo com os pecados, com os erros, Davi não deixaria, assim como ele não deixou aquele gigante Golias zombar de Deus e do seu povo. Davi, ele honrava o nome do Senhor. E o Senhor sabia que o coração de Davi estava voltado para ele. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a sua vida. Quantas vezes eu já perguntei ao Senhor, Senhor, por quê que o Senhor me chamou? Você já pode ter perguntado isso também. Por quê, Senhor? E a resposta é a resposta que o Senhor deu para Samuel. Porque eu olho, eu conheço, eu penetro o íntimo do seu coração. O Senhor me conhece. E mesmo Ele sabendo das minhas limitações, mesmo Ele sabendo das suas limitações, Ele não olha as nossas condições humanas, mas Ele olha para dentro de nós e Ele sabe
que nas suas mãos nós podemos nos tornar uma grande bênção. Quando eu falo dessa palavra, eu lembro de uma pequena história de um escultor, e ele estava trabalhando numa pedra bruta, e ali ele começou a esculpir uma linda imagem. E uma pessoa chegou e perguntou para ele: como você consegue fazer dessa pedra bruta essa imagem tão bonita? E a história diz que aquele escultor, ele dá um sorriso para a pessoa e fala assim: não, essa imagem bonita já estava aqui. A única coisa que eu estou fazendo é tirar os excessos dela. E é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, que o Senhor trabalha na nossa vida. É assim que o Senhor trabalha no nosso coração. O Senhor, quando olha para nós, Ele já vê a beleza. Ele já vê aquilo que nós vamos ser nas suas mãos. Então o Senhor, Ele vai tirando de nós os excessos. Ele vai nos dando força para dizer não ao pecado. E a imagem e a semelhança do Senhor, ela começa a aparecer. Deus escolheu Davi porque Ele conhecia o seu coração. Davi não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas Davi, ele tinha algo no seu coração que seus irmãos não tinham. Por isso hoje eu quero dizer para você que está ouvindo essa pregação, em nome de Jesus, o Senhor te chama, o Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu, assim como Ele escolheu a mim. E às vezes que eu perguntei ao Senhor o porquê, Ele me fez entender que é por amor. É por amor. É esse amor, meu irmão, minha irmã, que está latejando aí na sua alma. É essa alegria que está agora tomando conta do seu coração, que te chama a dizer sim para o Senhor, que te chama a se entregar a Ele. Muitas vezes nós achamos que nós não somos nada. Nós achamos que nós não podemos nada. Assim como o pai de Davi não via nele nenhuma condição para ser um rei. Ele era simplesmente um pastor de ovelhas. Assim como você pode olhar para você e pode achar que você não tem valor. Assim como as pessoas que te conhecem pode olhar para você e achar que nada na sua vida vai dar certo. Mas eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, vai dar certo porque você é importante para Deus. Porque você é especial para Deus. Porque o Senhor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu interior. E Ele sabe que nas mãos dEle você vai se tornar uma bênção. Davi foi escolhido, foi ungido como rei, para que através das suas gerações chegasse até São José, o pai adotivo de Jesus, e Jesus ser chamado de filho de Davi. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar hoje a romper com todo medo, a romper com todo sentimento, com todo complexo de inferioridade e deixar o Senhor agir na sua vida. Nós sem Ele não somos nada, mas nas mãos dEle nós podemos nos tornar canais de bênção. Nas mãos do Senhor nós somos instrumentos de Deus para derrotar o inimigo. Assim como Davi, quando viu Golias zombando de Deus e do seu povo, ele não aceitou. E aquele menino fraco se levanta e toma uma posição: eu vou derrotar aquele gigante. E Davi era conduzido pelo Espírito, porque a palavra vai dizer que
a partir daquele dia que ele foi ungido rei de Israel, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E é pelo poder do Espírito Santo que nós somos chamados a vencer, que nós somos chamados a entender que o Senhor deseja que nós possamos nos voltar para Ele, que nós nos deixemos ser conduzidos por Ele. A graça de Deus, a unção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e o Senhor nos chama para junto com Ele reinarmos nessa terra, para em seu nome oferecermos resistência a toda a ação do inimigo, para no nome de Jesus derrotar todos os gigantes, derrotar todo o mal que se levanta contra Deus e contra o seu povo. E isso Ele quer fazer através de mim, Ele quer fazer através de você. Então hoje eu te convido, em nome de Jesus, abra o seu coração e receba essa oração de fé, para que aquilo que o Senhor tem preparado para você possa acontecer para a glória do nome do Senhor. Vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha a aparência, o Senhor não olha a condição financeira, o Senhor não olha nada exterior, mas quando o Senhor nos chama, o Senhor olha para o nosso coração. Obrigado por ver em nós, Senhor, coisas que nem nós mesmos conseguimos enxergar, mas o Senhor enxerga, porque o Senhor olha lá o nosso coração. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por acreditar em nós quando tantas pessoas já não acreditam mais. Obrigado, Senhor, por confiar a nós a missão de evangelizar. E hoje eu quero te pedir para esse irmão, para essa irmãzinha que está ouvindo essa pregação e que, por medo, por insegurança, disse não a um chamado, mas que hoje, através dessa palavra, cada um possa entender que não é pelo nosso mérito, não é pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, mas é pela graça do Senhor e pelo poder transformador do Espírito Santo. Eu entrego a minha vida, a minha família, entrego a vida desse irmão e dessa irmã, porque eu tenho certeza, Senhor, eu tenho certeza no poder do seu nome, que muitos que estão ouvindo essa palavra hoje vão tomar posse dessa verdade e vão dar o seu sim para o Senhor. O Senhor que nos unge, o Senhor que nos chama e o Senhor que está conosco para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.